O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Boa noite que você está em casa, boa noite caros vestibulandos, boa noite turma do Overdose. Hoje teremos mais uma aula aqui pela TV União, inicialmente aula de redação comigo, Mário Vitor, e logo após 30 minutos com o grande François de História, certo? Hoje veremos especificamente o gênero dissertação argumentativa, que com certeza estará no dia 4 de novembro, na sua prova do Enem. Vamos para a aula. Pessoal, a dissertação argumentativa é um texto com estrutura tradicional, certo? O que isso quer dizer, professor? No seu texto, você terá inicialmente a tese, logo após a tese, você terá a argumentação ou desenvolvimento e, por fim, a conclusão, ok? Na sua tese, que é o mesmo que introdução do seu texto, você obrigatoriamente tem que contextualizar a temática, certo? Isso no máximo 2, 3 linhas, e logo após isso feito, você terá que expor sua opinião de uma forma clara e objetiva, ok? Você não precisa se alongar muito na introdução, porque, como o próprio nome já diz, ela é apenas uma pincelada sobre a temática. Beleza? Em 5 linhas tá ótimo a sua tese, ok? Vamos agora para a argumentação. Pode botar lá. Argumentação ou desenvolvimento. A argumentação, como já diz o nome do gênero, dissertação argumentativa, é o carro-chefe do seu texto. Na argumentação, você obrigatoriamente vai tentar persuadir o seu leitor, no caso, o corretor. De que forma, professor, se faz isso? Já a gente vai ver de uma forma mais clara, mas dividindo ela em prova concreta e análise crítica. Beleza? Vamos de novo para a aula. Por fim, teremos a conclusão do seu texto. Pessoal, a dissertação, olhe em mim, a dissertação, ela obrigatoriamente trabalha com uma problemática na sociedade, certo? Por causa disso, ela pede para que no fim do texto você faça uma proposta de intervenção social solucionando essa problemática. É por isso que na conclusão do seu texto, você, além de retomar a sua tese, terá que fazer uma solução-hipótese. Solução-hipótese consiste numa proposta de intervenção social, ok? Para a sua solução-hipótese ganhar concretude, sempre faça uma prova concreta. Um exemplo de um outro país em que o caso funcione, um exemplo com um dado, isso da forma que você achar melhor, beleza? Olhe em mim. Agora veremos como fazer a argumentação, certo? Dividiremos ela em prova concreta e análise crítica. Vamos lá. O seu
parágrafo argumentativo tem que ter, obrigatoriamente, 10 linhas. Professor, posso variar com 9, com 8, com 11? Pode, mas se você fizer um parágrafo de 10 e um outro de 10, melhor ainda para o seu texto, melhor ainda para a sua estética do texto, ok? E o parágrafo argumentativo, como eu já disse, as 10 linhas, tem que ter no seu início, em 3, no máximo 3,5, a prova concreta. No que consiste a prova concreta? Consiste na apresentação de um exemplo, de um dado estatístico, de um fato real, de um discurso de autoridade, da história, da geografia, da biologia, da física, de filmes, novelas, livros, seriados e qualquer tipo de ficção. Olhe em mim. Pessoal, sempre na sua argumentação, tente trazer uma prova concreta. De que maneira, professor? Se você for trabalhar com dado estatístico, traga. Segundo revista Veja, no mês de setembro de 2012, tantos por cento da população brasileira é viciada no crack, certo? Tantas milhões de pessoas já consumiram drogas. Isso aí depende muito da sua escolha. Se for dado estatístico, dessa maneira. Se for um discurso de autoridade, você pode escolher em fazer um discurso direto, que seria a perfeita transcrição da ideia da autoridade. Que autoridade, professor? Você pode pegar um Clóvis Rossi da vida, um Lia Luft, um Roberto Pompeu Toledo e etc. Certo? E pode fazer um discurso indireto, que seria a apresentação apenas da ideia dessa autoridade, podendo você trabalhar com essa ideia. De que maneira? Adaptando ela à sua visão. Ok? Para a aula. Veremos agora a análise crítica. Análise crítica, turma, é o carro-chefe do seu texto. Na dissertação argumentativa e qualquer gênero argumentativo, exceto na carta, a sua argumentação vale 6 pontos. A sua análise crítica vale mais ou menos de 5 a 5,5. Ou seja, a sua prova concreta servirá apenas para dar concretude à sua análise. Beleza? E a sua análise consiste no desenvolvimento da sua opinião. Professor, não entendi. Pessoal, você pegou no início do texto, ainda na tese, e apresentou a sua opinião. É no momento da argumentação, mais especificamente na análise crítica, que você justificará essa opinião. Se você é a favor ou contra a legalização da maconha, se você, qual a sua visão sobre a corrupção, sobre o julgamento do mensalão e etc. Beleza? Olhe na aula. Como eu já havia dito, pessoal, vale 6 pontos sua análise crítica, 6 pontos sua argumentação, e análise crítica é o ponto principal da sua argumentação. Então, por isso, no argumento de 10 linhas, você tem que escrever no mínimo 7 de análise. Ok? Concluindo a questão da argumentação. Quando você não tem prova concreta, você vai partir para o senso comum. O senso comum consiste numa prática real ou não que ocorre na sociedade. Por exemplo, você pode dizer que no Brasil existem milhões de pessoas viciadas na maconha, ok? Isso é uma realidade, só que eu não tenho algo que comprove isso. Mas o senso comum pode estar errado. Olhe em mim. Por exemplo, ainda na antiguidade, principalmente na antiguidade ocidental, na Grécia Antiga, Aristóteles pensava que 2 corpos de massas diferentes chegavam ao solo em tempos diferentes. E a física, milhares de anos depois, foi comprovar que isso está errado. Corpos de diferentes massas chegam à Terra ao mesmo momento. Entendeu? Ou seja, o senso comum, nesse caso, está errado. Então, cuidado com o senso comum. Beleza? Olhe na aula. Pessoal, o seu texto dissertativo argumentativo, obrigatoriamente,
certo? Deverá ser escrito ou na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa, plural ou singular. Professor, se ocorrer em algum momento do texto e eu escrever na primeira pessoa do singular, o que acontece com a minha redação? Nota 0. Por quê? Porque a primeira pessoa do singular, ela é própria para artigo de opinião, certo? Fazendo com que seu texto tenha uma fuga de gênero. Fuga de gênero, menos 10 pontos, sua redação nem corrigida é. Ok? Além disso, pelo seu texto não ser publicado, a sua dissertação, viu, turma? Não é publicado de forma alguma. É um texto próprio para ensino médio e que apenas um corretor vai corrigi-lo, ok? Então, por ser dessa maneira, você não pode também interagir com o leitor. De que forma, professor? O vocativo, caro leitor, amigo leitor. Você pode perceber, isso é uma forma de interação. Assim como utilizando na primeira pessoa do singular, isso aí é uma fuga. Fuga de gênero, menos 10 pontos, certo? Essas são as duas formas que vocês podem zerar o seu texto argumentativo no Enem. A terceira forma é se vier pedindo na proposição uma temática como, não sei, corrupção, por exemplo, e você for tratar das questões ambientais, uma coisa que não tem nada a ver. Se você fizer isso, você terá uma fuga temática. Fuga temática, assim como a fuga de gênero, faz com que seu texto nem seja corrigido. Beleza? Então, 0. Tomem cuidado com isso, ok? Vamos para a aula. Como eu estava falando, vamos voltar agora para a conclusão. Como eu disse, apenas sintetizei, a conclusão é uma retomada das ideias centrais do texto. Consequentemente, é uma retomada da tese, certo? Nesse momento que você vai apresentar a sua proposta de intervenção social. Como assim, professor? Eu posso trabalhar com a problemática do crack no Brasil e posso pedir soluções para isso. Então, na conclusão do seu texto, você vai trazer essa proposta de intervenção social, que pode ser abrir mais leitos públicos, certo? Para os viciados em crack. Pode ser a legalização, por que não, do crack, assim como foi dito por Fernando Henrique Cardoso e por Bill Clinton no filme Quebrando Barreiras, feito no ano passado, certo? Então, a sua conclusão, assim como a análise crítica, ela vale muito. Segundo a norma de correção do Enem, vale 2 pontos. Beleza? Agora, pessoal, só para finalizar a questão da solução hipótese, você tem que tomar cuidado para que ela nem seja utópica, nem seja óbvia demais. Como eu já fiz em sala. Essa semana, por exemplo, a gente estava trabalhando a temática da AIDS e eu perguntei uma solução hipótese para isso. Algum aluno perguntou, professor, por que não acabar de fazer sexo? Pessoal, isso é uma solução um pouquinho absurda. O que você poderia fazer é diminuir a banalização do sexo, a banalização dos contatos físicos entre homem, mulher e seja lá qual for a sua opção. Beleza? Então, turma, quero agradecer a vocês, certo? A aula correu mais do que eu esperado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o intervalo e já já o professor François vem aí com história para vocês, tá certo? Obrigado! O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui.
Dia 7 de outubro, a partir das 17 horas, eleitor, a sua TV União estará junto com você durante a marcha das apurações nas eleições 2012, com os resultados de Natal e das principais cidades do interior do estado. Porque a TV União trará para você a pesquisa com 100% de acerto. É a democracia em primeiro lugar. TV União, a sua TV. Oferecimento LL Imóveis, Micaela Flores Arranjos e Decorações, Real Vidros, Di Josete, WSO Multimídia, Associação de Cabos e Soldados e Cabo Telecom. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. Condomínio horizontal com lotes. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Dia 7 de outubro, a partir das 17 horas, eleitor, a sua TV União estará junto com você durante a marcha das apurações nas eleições 2012, com os resultados de Natal e das principais cidades do interior do estado. Porque a TV União trará para você a pesquisa com 100% de acerto. É a democracia em primeiro lugar. TV União, a sua TV. Oferecimento LL Imóveis, Micaela Flores Arranjos e Decorações, Real Vidros, Di Josete, WSO Multimídia, Associação de Cabos e Soldados e Cabo Telecom. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Valorize os ambientes da sua empresa. Di Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto porque está há 32 anos no mercado. Venha conhecer nossas novas e modernas instalações com móveis e equipamentos para montar ou renovar seu escritório ou escola. Di Josete Móveis e Equipamentos para Escritório. 32 anos vendendo qualidade e credibilidade. Avenida da Integração 2170 Candelária. Fone 3207-2202.
preguiça de se hidratar. Bateu sede? Água mineral Mr. Bom. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Ter TV a cabo, internet e telefone por R$ 39,90 é bom. Aliás, é muito bom. Ok, é ótimo. Agora, ter TV com canais HD, internet de 10 MB e telefone com 250 minutos locais é o quê? É Promo Cabo HD. Você contrata TV em alta definição com canais exclusivos e imagem incrível, internet com velocidade impressionante, telefone com 250 minutos locais e paga apenas R$ 39,90. Tudo vira notícia boa depois da Promo Cabo HD. Assine já. Cabo. É muito bom ser simples. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Beleza? Estamos de volta aqui na TV União mais uma vez para falar de história, né? Você que está em casa, chegue mais perto, aumente o som, vamos falar muito de história e vamos falar de coisa bacana hoje. Hoje é uma data especial, não é à toa que eu vim de preto, né? Eu estava dizendo ali a Mário Vitor, a Jonathan, que para nós brasileiros, hoje é uma data importante, né? O Congresso aceitou a questão do impeachment de Collor, né? Faz 20 anos, e é importante que a gente entenda que o impeachment de Collor é passível de cair no vestibular, já caíram várias questões, e exatamente por quê? Porque ele foi um presidente que foi tirado do poder, saiu do poder, mas não de uma forma golpista. É importante que você lembre isso. Collor saiu do poder através de um instrumento legal que foi exatamente o impeachment, né, que todos nós sabemos, né, que aconteceu a partir de uma série de denúncias. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos falar também um pouco sobre a nova república, né? Um pouco desse cenário mais recente da política brasileira. A gente vai destacar um pouco de como nasce essa nova república. Eu queria lembrar a vocês que estão em casa nesse momento, que podem chamar os pais, os tios, os avós, porque a gente vai lembrar de muita coisa legal. Eu tenho certeza que seu pai aí em casa deve lembrar da época do governo de Sarney e das dificuldades que muitas vezes ele tinha ao ter que comprar comida para casa. Exatamente, por causa do desabastecimento que aconteceu em função dos congelamentos, né, de preços que ocorreram no governo de Sarney. Então a gente vai falar algumas coisas legais, vai ser um papo interessante hoje sobre a nova república, beleza? Então, começando aqui, deixa eu me situar aqui com relação a essa tecnologia aqui do nosso estúdio. A gente vai falar, primeiramente, quando começa a Nova República. Eu queria que o Jonathan botasse aí na tela para você ver. A Nova República começa em 1985 e esses 3 pontinhos, né? A gente sabe que a Nova República é uma fase que a gente está vivendo, ela vai até os dias atuais. E aí vocês têm o meu Twitter, twitter.com/francoisprof. Esse Twitter, ele vai ser aliado de você nesse momento. Você vai poder mandar dúvidas para mim, você vai poder pedir temas para que eu possa abordar aqui. Amanhã, muito provavelmente, eu estarei também aqui com o professor Bruce Lee fazendo uma aula temática de história. Então você pode pedir para que a gente resolva alguma questão, tirar alguma dúvida sua. E claro, fique atento porque eu sempre estou colocando aquelas dicas. Não é à toa que esse Twitter aí foi o único do Nordeste, né? Todo mundo sabe que foi o único do Nordeste entre os 50 melhores do Guia do Estudante. Isso muito me honra. Eu queria, inclusive, agradecer a cada um dos meus seguidores, a cada um dos meus alunos,
por fazer também parte dessa nossa conquista, beleza? Mário Vitor ali vibrando. Mário que foi meu aluno, inclusive, e eu disse uma coisa a ele, eu acho que ele lembra bem, que eu disse, cara, você pode fazer o que for, mas você é professor, está na sua cara, está no seu sangue, né? E ele está aí, claro, tem muito a crescer, já começa muito bem, está na nossa equipe, né? E é isso aí. Galera do Overdose, galera do CDF, né? A galera prestigiando aí, você ouvinte, você telespectador, você que está cansado, está só ali de mutuca, toma um cafezinho, vamos assistir a aula que vai valer a pena, a gente vai dar questões para vocês sim, nesse vestibular e nesse Enem, beleza? Então vamos lá. Quais as características da nova república, se a gente analisar desde Tancredo até hoje? Na verdade, a gente vai ter uma prática muito comum no nosso país, infelizmente, que é o fisiologismo. Aquela ideia que muitas vezes os políticos, eles largam mão das suas convicções, se é que tem convicções, né, pessoal? Largam mão das ideologias partidárias para poder apoiar outros partidos e trocar por cargos, né? É aquela ideia de troca de favores entre políticos, entre partidos. Vamos ter um nepotismo muito grande. Sobre o nepotismo, eu queria inclusive que você ficasse atento à questão do nepotismo cruzado, que é uma coisa que também se usa para burlar um pouco a fiscalização. Você tem um parente, mas você não pode dar um emprego para ele porque fica muito na cara. Você pede a um amigo seu que coloque ele e você coloca o parente do seu amigo no seu gabinete. Isso tem sido muito comum, né, no nosso país. A questão da corrupção, a questão do clientelismo, o coronelismo eletrônico. Fecha em mim, Jonathan, para a gente falar um pouco, discutir essa questão do coronelismo eletrônico. Você pega lá na República Velha, você vai perceber, se você lembrar daquela época, que os coronéis controlavam os eleitores através do voto de cabresto. O voto era aberto, dava essa possibilidade, mas agora você percebe que não há mais isso. O voto é secreto, tem toda uma tecnologia. Hoje, por incrível que pareça, aliás, vamos dar o crédito, o TSE, o TRE vem trabalhando bem, as nossas eleições, o nosso sistema eleitoral, a parte técnica é elogiada no mundo inteiro. O Brasil tem uma eleição extremamente tecnológica, mas lá na República Velha havia muita fraude. E havia, claro, a condução do eleitor, o voto de cabresto, o coronelismo, todas as suas práticas, aquela ideia do clientelismo, aquela ideia do apadrinhamento. Mas hoje a gente percebe que os coronéis não precisam mais bater nas pessoas, e nem podem, né? Eles chegam através de uma forma muito sutil. Ele chega na sua casa através da mídia, e aí a gente sabe que os principais meios de comunicação desse país, eles normalmente têm ligações com políticos, eles acabam fazendo muitas vezes com que você, sem perceber, acabe sendo programado e acabe reproduzindo aquilo que o sistema quer que você faça. Claro que você, aluno nosso, né, você sabe que isso não vai lhe atingir, porque você é uma pessoa que tem discernimento, você é uma pessoa crítica, que além de fazer um grande vestibular, você vai fazer um país melhor, porque você vai votar melhor, você vai acompanhar os seus candidatos, porque lá na frente você também vai cobrar. Nosso papel não é só votar, é também o de cobrar resultados. Aí vamos perceber também que no ponto econômico, né, no campo da economia, a nova república é marcada por privatizações, pela globalização, pela crise econômica que começa lá nos Estados Unidos com a ideia do subprime, o mercado imobiliário, hipotecas de alto risco, né? Para a gente aqui, Lula na época disse que era uma marolinha, e essa marolinha está custando a passar, né, pessoal? A gente ainda está aí com uma crise muito grande, inclusive recentemente, né, um dado que chama atenção, foi colocado que o nosso PIB vai crescer cerca de 1,8% só esse ano. Quer dizer, realmente é lamentável. E isso é bem provável que se concretize, mesmo tendo aí o governo Dilma agido com uma série de pacotes de medidas, inclusive redução de IPI para carros e outros bens, para poder estimular a economia. Vem mais aí um pacote também para construções de grandes obras, aí, sobretudo rodoviárias, concessões de rodovias, né? Então isso tudo pode ser que tenha um reflexo, uma melhoria, mas daqui a 2, 3 anos, não creio que o PIB vai crescer, principalmente nesse momento agora. Então, essa crise deve ser acompanhada com certo cuidado. A nova república começa, pessoal, depois de um grande período de muita dificuldade, de muita opressão, de muita repressão, que foi o regime militar. E, na verdade, no final do regime militar, a população brasileira, ela foi às ruas clamar para que o primeiro presidente pós-regime ele pudesse ser eleito pelo voto direto. Já fazia muito tempo que as pessoas não votavam para presidente.
O último presidente eleito tinha sido Jânio Quadros. Aí depois veio, né, da sua renúncia, João Goulart assumiu, os militares vão tomar o poder a partir de 31 de março de 64, e nós vamos ficar durante 21 anos sem ter eleições presidenciais. E aí as pessoas vão lutar pedindo ao Congresso que votasse pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, a famosa campanha das diretas já. Comícios em vários lugares. Seu pai deve lembrar que aqui em Natal houve um grande comício lá na Praça Gentil Ferreira, pelas diretas, mas, pressionado ainda, né, o Congresso acabou votando para que a eleição fosse indireta. Então, a primeira eleição pós-regime militar, ela vai ser indireta, e na época Tancredo Neves venceu Paulo Maluf. Sendo que Tancredo Neves, pessoal, a gente vai lembrar, ele vence, mas ele não assume, porque ele vai ficar muito doente, né? E aí ele vai acabar tendo várias cirurgias, e ele vai acabar morrendo, algo que comoveu a nação. Muitas pessoas viam Tancredo como grande responsável por tirar o Brasil daquele regime e começar uma fase de redemocratização. Mas é bom lembrar que Tancredo ele chegou a ser ministro, né, na época do governo de João Goulart, tinha de uma certa forma um apoio dos militares, uma certa simpatia, mas Tancredo Neves representava naquele instante a possibilidade do Brasil sair daquela situação crítica. E aí o que é que vai acontecer? Quem vai assumir é José Sarney. José Sarney que tinha um histórico, digamos assim, nada tão democrático, né? Inclusive lembrar que José Sarney foi governador do Maranhão e, inclusive, em 1966, quando ele foi eleito, ele pediu a Glauber Rocha, grande cineasta brasileiro, que fizesse um vídeo, ou melhor, um documentário sobre a sua posse, sobre o seu governo. E Glauber Rocha, crítico como ele só, né? Glauber Rocha, grande nome do cinema novo. Galera do Overdose, essa semana vai ter uma aula só sobre cultura brasileira, cinema novo, bossa nova. A gente vai falar desde o modernismo até músicas atuais, né? Vai ser bem interessante. E Glauber Rocha vai fazer o quê? Vai pegar e mostrar a realidade do estado do Maranhão. Então, o governo de Sarney não conseguiu tirar o Maranhão da dificuldade que ele sempre teve. É um dos estados onde a miséria ainda é um grande problema. E Sarney, de uma certa forma, tinha uma boa relação com os militares, era da Arena, antiga Arena. Mas aí, o que é que vai acontecer? Sarney vai assumir. E a posse de Sarney, por mais que ele não desse aquela ideia de que seria bem um cara democrático, a população precisava que a coisa mudasse e deu crédito a ele. Ele vai, inclusive, dizer que vai seguir as ideias de Tancredo. Naquele momento, né, havia muita expectativa. Mas Sarney, ele vai ter um legado importante, porque é no seu governo que a gente vai ter a Constituição de 1988. E é interessante que a gente lembre que, pela primeira vez, como Lula diria, né, nunca na história desse país, né? A gente teve o quê? Uma Constituição onde as pessoas puderam acompanhar o seu processo de votação. Ou melhor, a Assembleia Constituinte vai preparar a Constituição e todos os dias passava, né, na televisão, rede nacional, o Jornal da Constituinte. Nós podemos acompanhar aquela que veio a se tornar, né, pessoal, ao ser promulgada, lembre, Constituição promulgada, que é a nossa atual, significa que ela foi o quê, pessoal? Votada em 5 de outubro de 1988. Essa Constituição trouxe muitos direitos e garantias fundamentais, tanto é que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Você tem que lembrar que essa Constituição, ela trouxe para você que tem 16 e 17 anos, o direito a ter o voto facultativo. Se você não se sentir preparado, mesmo que você tenha tirado o título e você com 16, 17 anos, no dia da eleição não se sentir preparado, não estiver querendo votar, você não é obrigado a votar. Agora, a partir dos 18 até os 70 anos, você é obrigado a votar. Que é até um contrassenso da nossa democracia. Vivemos numa democracia, mas somos obrigados a votar. Nos Estados Unidos não é assim. Lá é voto facultativo. Uma outra coisa que a gente pode lembrar dessa Constituição é que ela transformou o racismo num crime inafiançável. Ela vai colocar a ideia também de que os funcionários públicos só podem seguir carreira, os funcionários públicos, por meio de concurso. Então isso, de uma certa forma, moralizou um pouco o serviço público. Claro que ainda existe muita questão dos cargos comissionados, ainda existe muito aquela questão de pessoas que chegam do nada e vão assumir determinadas secretarias. Isso ainda acontece. Mas o funcionário público de carreira, ele tem que prestar concurso. Isso foi um avanço também da nossa Constituição. Mas eu vou falar um pouco do Sarney, de algo que os seus pais agora vão lembrar. Eu vou lembrar um pouco da ideia
de como a inflação era alta naquela época. Está aqui a imagem de Sarney, quando ele entrava, eu me lembro, eu era criança, aí ele entrava e dizia, brasileiros e brasileiras. Aí começava, quando ele dizia isso, lá vinha arrumação, lá vinha coisa pesada, normalmente os pacotes. E aí, pessoal, os pacotes eram complicados. A gente vai lembrar que a inflação era altíssima. A inflação era tão alta nessa época, que as pessoas, quando recebiam um salário, corriam para o supermercado, porque se deixasse para ir de tarde, já estava tudo remarcado. Era o tic-tac das máquinas. Você não sabe o que é isso, porque você já é de uma geração que pegou os códigos de barra. Então, os produtos, hoje você nem vê o preço, lá está lá o código de barra, mas na época não, tinha que colocar o preço. Então, era todo dia aquela maquininha, tac-tac, tic-tac, tic-tac. E Sarney, para tentar frear essa inflação, fez um plano aí meio maluco. Aliás, tivemos vários planos mirabolantes aí no governo Sarney, mudou a moeda, a gente vai ter o plano cruzado, né? Eu até posso lembrar aqui a vocês um pouco dos planos, né? A gente teve o plano cruzado, que vai pregar o quê? Aí você pode observar, os pais de vocês vão lembrar nessa época. O cruzeiro, 1000 cruzeiros vai virar um cruzado, cortou 3 zeros da moeda. Diga aí se a nossa moeda valia muita coisa. Cortou 3 zeros. Aí vamos ter nessa época um congelamento geral de preços e salários, seguro-desemprego, isso foi um lado positivo, né? A gente deve lembrar que o seguro-desemprego é muito importante e deve ser encarado como uma oportunidade das pessoas que estão desempregadas de se manter, se reciclar para voltar ao mercado, porque normalmente se você está desempregado é porque você não está devidamente preparado, pode acontecer, né? E o que mais a gente deve lembrar também? Nessa época, vamos ter também um aumento muito grande no consumo, mas um grande detalhe, a falta de produtos. Aí eu queria falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, você chegava no supermercado com dinheiro para comprar as coisas e não encontrava quase nada. Por quê? Porque, imagine, o governo diz, a carne custa tanto. Você que é produtor vai chegar e vai dizer, se for para vender por esse preço, deixa meu gado no curral, não vou vender não. Aí vinha o pessoal, a reação em cadeia também, aí vinha a questão dos laticínios. Faltava, por quê? Porque não chegava o leite também nas produtoras, né, nas cooperativas. Resultado, faltava produto. Aí, para poder resolver essa situação, as pessoas tinham que fazer muitas vezes o quê, pessoal? Se submeter a pagar a ágio. Eu me lembro uma vez, eu criança, fui comprar carne uma vez com uma mãe, e isso era errado, porque não podia vender na época, todo mundo se virava, alguém sabia, ei, fulano está vendendo carne, vá lá. E aí a gente comprava, eu me lembro de olhando para um lado e para o outro, ali eu morava no Alecrim, mas fui lá para a Cidade da Esperança, olhando para um lado e para o outro, com um pacote de carne embaixo do braço, como se fosse maconha. Né, pessoal? Por quê? Porque era proibido. Mas aí é que está. Ou você se virava ou você não comia, era uma situação difícil, faltava tudo. Por quê? Porque os produtores simplesmente se recusaram a vender as coisas por aquele preço. Então esse congelamento, pessoal, não deu certo, não funcionou. Lá na frente vamos ter mais planos, que é o Plano Cruzado 2. Eu lembro, inclusive, que nessa época as pessoas, Sarney, queria que as donas de casa usassem uns broches, tá até aqui o broche para vocês lembrarem. Sua mãe deve ter lembrado disso aí, ó. Eu sou fiscal do Sarney, que era para você chegar e dizer que se o preço estivesse acima da tabela, você ia denunciar a SUNAB, a famosa SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, era um órgão público que você ligava e dizia, o preço está errado, e os caras iam lá, fechavam o supermercado, aquela coisa toda, o pessoal até brincava, dizia que a SUNAB era a Superintendência Nacional de Arrocha aos Brasileiros, fazendo uma ironia exatamente por quê? Porque os preços realmente não tinham como você comprar por aquele preço. Tanto que na época vieram, a gente teve carro popular na época, o primeiro carro, o Uno Mille na época, ninguém conseguia comprar o carro pelo preço da tabela, todo mundo pagava ágio. Aí a gente vai lembrar também, pessoal, que apesar de tudo isso, apesar de gatilho salarial, apesar de plano Bresser, a ideia é quando a inflação chegasse a um determinado valor, aí seria disparado um gatilho, aí o trabalhador tinha a ideia de que tinha tido um aumento, mas não era um aumento, era só uma reposição do que ele tinha perdido por causa da inflação. A inflação era o grande monstro na época do governo Sarney. Bresser, bem que tentou também melhorar um pouco a situação, mas não conseguiu. O resultado é que o governo de Sarney vai ser um fracasso em termos econômicos. A gente vai ter várias coisas aí, ó, como o Plano Verão também, que vai ser mais uma ideia de congelar os preços. Vai desvalorizar a moeda em relação ao dólar.
A inflação, pessoal, chegou a ser, só para vocês terem ideia, olha aí na tela, entre março de 88 e março de 89, de 1.113%. Vocês têm ideia do que é uma inflação de 1.113%? Está aí um bom exercício para vocês fazerem aí matemática. O pessoal às vezes diz que não dá para misturar a história com matemática. A gente está fazendo muito isso no Overdose, misturando as matérias, porque tem muita coisa a ver. Pega aí, calcule 1.113,9%. Você pega 1.000 cruzeiros e guarda em um ano. Quanto é que vale esse seu dinheiro? É complicado, né, pessoal? Uma coisa realmente fora do normal essa inflação. E um detalhe, a gente vai perceber que essa inflação lá na frente, quem vai tentar resolver também não vai resolver, que é Collor, a gente vai ver o que é que Collor vai fazer, pessoal. O ponto positivo de Sarney, a gente lembra, vocês podem lembrar, a questão da Assembleia Constituinte, nós tivemos a questão da Constituição Cidadã, que eu falei no início da aula, a gente tem aí o senhor diretas, né, o deputado federal Ulisses Guimarães, depois ele até sumiu misteriosamente, né, num acidente de helicóptero, ninguém encontrou seu corpo, foi uma coisa meio incógnita a sua morte, mas Ulisses Guimarães teve como grande legado a campanha pelas diretas, o fato dele também estar à frente, né, do Congresso, ele era o presidente da Câmara, quando tivemos a promulgação da nossa Constituição, que foi promulgada, ou seja, votada e foi aprovada em 5 de outubro, né? 5 de outubro de 88, ela foi aprovada, ela foi apresentada à nação. A gente lembra, né, que essa Constituição para a gente foi um grande avanço, porque a gente saía de uma ditadura, a Constituição de 67, né, que tinha sofrido também uma emenda, era uma Constituição realmente muito rigorosa, sem lembrar que existiam outros instrumentos, como o AI-5, né, que era, digamos assim, super autoritário. Aí vamos lembrar também que nessa época o Brasil teve vários problemas sociais, greves, arrastões, saques, desemprego, né? Tudo isso aumentou, violência urbana realmente muito grande. Aí vamos ter uma eleição polarizada entre Collor e Lula. E aí eu vou falar um pouco de como começa todo esse processo. Beleza? Vamos lá, Jonathan, bota aqui pronto. Vamos agora falar sobre esse processo. Eu me lembro bem. Pessoal, depois do governo de Sarney, pela primeira vez, depois de um longo período de ditadura militar, de regime militar, o que é que a gente vai ter? Eleição direta. O povo vai escolher o presidente. E na época, nós tivemos inclusive muitos candidatos, mas não tinha ninguém capaz, ninguém da direita capaz de vencer Lula, que despontava como grande líder do movimento sindical lá em São Paulo, ele que foi um dos fundadores do PT no início da década de 80. E o que é que vai acontecer? Lula, naquela época, era muito diferente do Lula que viria a ser candidato e ganhou a eleição, né, anos depois. Lula, naquela época, era radical, dizia que ia fazer o quê? Dar um calote no FMI, ele dizia que não ia pagar a dívida externa, era todo um governo assim, altamente perigoso para as elites. E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Quem derrotar Lula? Inclusive, para a gente ter ideia, outro candidato que era bem cotado era Brizola, que também era um esquerdista, né, do PDT. O que foi que fizeram, pessoal? Já que as candidaturas de Afif Domingos não decolava, tinha outros lá, Afif Domingos era presidente da Fiesp, aí tinha, eu me lembro bem, os candidatos eram Aureliano Chaves, o próprio Ulisses Guimarães, tinha até a musiquinha Bote Fé no Velhinho, que o velhinho é demais, falando que ia acabar com a corrupção também. Tinha lá, até Silvio Santos chegou a ser candidato, e há, inclusive, vários textos, depoimentos, que Collor teria dificuldades, né, de se eleger se Silvio Santos fosse candidato, mas a candidatura acabou, digamos assim, sendo abortada. Silvio Santos vai sair do pleito e vai ficar Collor, Lula, Brizola como principais candidatos. E aí um detalhe que chama a atenção é que Collor era oriundo do estado das Alagoas, um estado de pouca expressão, a gente sabe, economicamente, um estado que, apesar de ter legado os dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro e Floriano, claro que era um contexto diferente, não tinha essa expressividade. E aí surge o Collor colocando que seria o grande pai dos descamisados, queria acabar com a corrupção. E aí fizeram um trabalho muito grande em cima dele para construir um verdadeiro mito. E a própria e toda poderosa Rede Globo, ela também contribuiu para se colocar uma imagem positiva de Collor. Inclusive ela foi, na época, um Globo Repórter, eu me lembro muito bem,
mostrando o que eram os marajás, como é que eles viviam, que era para as pessoas entenderem que Collor era o caçador de marajás, mas as pessoas tinham que saber o que eram os marajás. E aí o que é que a gente vai lembrar? Collor, ele vai ser colocado como o grande salvador, aquele homem totalmente oposto a Lula. Aí havia a questão do preconceito, porque Lula não tinha se formado, porque Lula não estudou, e aquela coisa toda. E Collor era o quê? Collor, um homem polido, um homem inteligente, um homem que tinha formação superior, um homem que corria, lutava karatê, pilotava jet ski, mostravam Collor como sendo a ideia da modernidade. Muita gente votou, inclusive, porque achava bonito Collor. E Lula já era mais destoante aí dessa beleza. E não é muito a minha área não, mas era o que as pessoas falavam na época, eu lembro bem. E aí o que é que vai acontecer? Collor vai chegar à presidência, vai representar de uma certa forma as elites desse país naquele instante, mas quando ele assume, aí, pessoal, foi uma situação delicada. Eu tenho certeza que seu pai deve lembrar do que aconteceu. A famosa entrevista com a ministra Zélia Cardoso de Mello. Depois até ela até se casou com Chico Anísio depois, né? O que é que Zélia fez naquele momento? O que é que Collor fez, pessoal? O confisco. Ele mandou confiscar todo o dinheiro da população brasileira que estava nas contas. Você podia tirar só 50 mil, quer dizer, só uma mixaria para pagar suas contas. O dinheiro que estava na conta corrente, na poupança, você não tinha acesso. Você já imaginou agora, você que está não vai ficar aperreado, nem vai correr para os bancos não, isso é só uma hipótese. Nosso sistema bancário hoje é muito sólido, inclusive existe um fundo garantidor, o banco pode quebrar, você tem direito lá a receber 70 mil. Mas olha só, imagine se o governo dissesse que segunda-feira o dinheiro que você tem no banco está preso. Poupança, conta corrente, tudo. Você não pode tirar nada dali. Dá para ficar aperreado, não dá? Imagine, foi o que aconteceu, pessoal. Muita gente ficou numa situação difícil, empresários chegaram a quebrar, houve realmente uma situação realmente muito crítica no nosso país. Eu tenho um amigo que eu tinha vendido, o pai dele tinha vendido a casa para comprar uma casa maior, porque a família tinha crescido, e o dinheiro estava no banco porque ele estava negociando a compra da outra casa. Simplesmente eles ficaram sem casa, pessoal. Esse negócio o governo dizia que 18 meses depois ia devolver o dinheiro corrigido em suaves prestações. Na prática, o pessoal perdeu o dinheiro, né? Foi uma coisa terrível. Aí você diz, pô, professor, então por isso que Collor saiu? Não, não foi por isso. Apesar de toda essa situação, ainda existia uma crença de que Collor iria resgatar muita coisa do nosso país, então deram a ele esse voto de confiança. Mas aí, lá na frente, a bomba foi maior. Vamos analisar alguns aspectos. Eu queria, inclusive, lembrar vocês que Collor, de caçador de marajás e defensor dos descamisados, passou a corrupto e fazedor de miseráveis. E, na verdade, ele vai fazer o plano fazendo o quê? Voltou a ser o cruzeiro, a nossa moeda, confiscou o dinheiro que circulava no país, né? Prefixou salários, aluguéis, Congresso não aprovou cortes nos gastos públicos, uma série de trapalhadas no governo de Collor. Aí aqui a questão do bloqueio. Bloqueio da liquidez de parte considerável dos haveres financeiros, exceto o papel moeda em poder do público. Claro, o dinheiro que você tinha na sua casa, quem tinha guardado dinheiro no colchão, fez a festa, porque ele não vai tomar esse dinheiro, obviamente. Mas o que estava no banco já era. Realmente isso foi uma coisa assim que eu lembro bem, muita gente chorava porque tinha ficado de uma hora para outra sem dinheiro algum, né? Aí a gente vai lembrar também no plano Collor 2, né, congelamento de preços e salários, prefixação dos juros, privatizações. E aí um detalhe importante que eu queria chamar a atenção, todos vocês quando falam em privatizações e neoliberalismo lembram de Fernando Henrique. Não está errado não, Fernando Henrique, ele teve uma política neoliberal, ele foi responsável pela grande maioria, a grande parte das privatizações, mas essa ideia de neoliberalismo, quem começou aqui no Brasil foi Collor. Inclusive tem um detalhe importante, que para quem gosta de carro, Collor foi muito bom. Para você que gosta de automóvel, teve uma entrevista que Collor deu, eu lembro muito dessa entrevista, que ele diz assim, o Brasil não tem carros, tem carroças. Isso gerou um impacto muito grande. Ele disse que a nossa indústria não fabricava carros de verdade, eram carroças, eram carros horríveis, comparando com os carros que se vendiam lá fora. Na época as pessoas disseram, isso é uma loucura, como é que vai fazer agora? Aí Collor faz o quê? Ele abre o Brasil para a entrada de automóveis importados, que até então não podia. Tá certo que no primeiro instante vieram uns carros meio estranhos, né? Aquele Lada
lado da Rússia, né? Uns carros meio cruéis. Só que depois começou a vir carro bom para cá. E aí as pessoas que diziam que isso ia provocar a quebra da nossa indústria, acabaram se equivocando. Por quê? Porque a nossa indústria, ela teve que se modernizar. Se ela não se modernizasse, ela perdia cada vez mais o mercado. Então isso provocou essa melhoria também na qualidade dos nossos carros. Não estou dizendo aqui que os nossos carros são bons e competitivos, a gente ainda está muito atrás. A gente ainda tem, inclusive, preços elevados, tanto que a Forbes, esse mês, criticou o fato de nós, no Brasil, pagarmos por uma Cherokee, né, um terço do que eles pagam nos Estados Unidos. Só para a gente ter ideia, o preço de uma Cherokee, né, nos Estados Unidos é o preço de uma Palio Weekend aqui no Brasil. Quem colocou isso foi a Forbes. Não sei se teve a ver, mas a Chrysler até reduziu os preços aqui no Brasil, viu? Você que está pensando em comprar uma Cherokee, está barato agora, está só 160 mil, era 180. Mas, enfim, as empresas de automóveis, elas melhoraram, mas elas ainda têm que oferecer algo mais. Por quê? Sabe por que acontece isso? Porque nós, brasileiros, nos acostumamos. Você se acostumou a ter um carro que não é automático. Aí o que acontece? Você quer um carro automático, tem que pagar 8 mil reais a mais, 10 mil reais a mais. Isso não acontece lá nos Estados Unidos. Já sai de lá e fala, você tem que pegar e ter o que? Airbag, a freio ABS, o que? Opcional, onde todo canto praticamente já é regra. Então a gente percebe que no Brasil, a gente ainda está um pouco atrás nisso aí. Mas o meu grande objetivo hoje também é chamar a atenção, porque a gente vai falar exatamente, esse é o grande momento da aula, eu vou pedir a Jonathan que me ajude, porque eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar mostrar daqui a pouquinho um vídeo, alguns trechos, no momento que Collor, quando vem a questão do impeachment, ele vai pedir apoio ao povo e que o povo vá para as ruas vestindo verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. E aí o povo vai fazer o quê? Os estudantes, claro que houve toda uma programação midiática, né? Para que os jovens tinham que tirar a cola. Aí estava lá o estudante, pé de fora a cola. E os jovens foram de preto, com a cara pintada, né? Normalmente aqui, ó, verde e amarelo. Eu lembro muito bem. Professor Yassonara lá da Etferne, né? Hoje IF, instigando a gente. E a gente indo lá para o centro, naquela marcha. Eu fui um dos caras pintados com muito orgulho. Mas é importante que a gente entenda que a nossa geração não foi uma geração altamente politizada que estava o tempo todo discutindo política. A gente foi muitos de nós fomos conduzidos pelo som, né, que se colocava, pela mídia, pela pressão que havia, mas foi um momento sim marcante, porque ao invés de a gente ir de verde e amarelo, fomos de preto e com as caras pintadas, dizer que a gente não aceitava que Collor continuasse na presidência. Aí o que é que a gente tem que lembrar? Por que aconteceu isso tudo? Porque Collor, ele praticava uma série de ações ilícitas que foram denunciadas por esse que aparece aí na fotografia, Pedro Collor, o seu próprio irmão. Aqui ele aparece com Teresa Collor, sua esposa. Pedro Collor, inclusive, falecido já. E o que é que acontece? Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha de Collor, ele foi, evidentemente, né, o grande mentor dessa série de desvios de verbas, né, oriundos, né, de empresas públicas. E aí lá na frente, pessoal, o que é que vai acontecer? As pessoas vão para as ruas. Olha aí um momento interessante, ó, fora Collor, né, a passeata, a ideia ali do cara num ciclista, né, com a bandeira fora Collor, os caras pintadas aí, ó. Aí, eu ia até trazer uma foto minha, mas eu não coloquei não para não chocar. Mas em breve eu vou mostrar essa foto, eu de cara pintada. Aí a gente tem aqui também, ó, o impeachment, né? Collor já foi, Fernando Collor mandava recados para a população, né? Dizia, bradava o tempo todo que não tinha medo. Aí ele acaba sofrendo impeachment. Quem vai entrar depois é Itamar, mas agora a gente vai ver um trecho aí de um vídeo histórico que é Collor pedindo apoio da população. Por favor, Jonathan. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. Beleza, isso é só um trechinho, não está muito legal, mas você pode procurar depois em casa, né? Vocês internautas aí, né? Eu vou até depois postar no meu Twitter, lembre, @francoisprof.
alguns vídeos essa semana, você que me acompanha, fique atento, que é para você dar um passeio pela história recente do Brasil. Vídeos bem interessantes. E aí, o que é que Collor fez nesse discurso? Ele vai pedir que as pessoas do Brasil inteiro o apoiassem, porque quem estava, na verdade, querendo tirá-lo do poder não era o povo, era uma minoria, algumas pessoas que estavam até com inveja do seu governo, né? Ele dizia tudo isso. Então, o que é que vai acontecer? Não funcionou. O que Collor quis, o que Collor pediu, acabou não se concretizando. Por quê? Porque a população, claro, grande parte, estudantes, caras pintadas, grande parte movida pela mídia, independente das razões que fizeram com que as pessoas fizessem aquilo. Mas a população brasileira, ela foi às ruas, ela exigiu, ela protestou. Foi uma coisa bonita de se ver, inclusive. E Collor foi, evidentemente, impedido. De que maneira? O Congresso vai fazer o protocolo, pedir, esse processo vai para o Supremo. Quando o Collor percebeu que não tinha jeito, que ele ia ser cassado, o que é que ele fez? Ele renunciou. Por quê? Porque ele queria proteger os direitos políticos. Mas o processo continuou e Collor foi condenado e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Aí você pensa assim, poxa, se ele fez tudo isso, se ele foi acusado de corrupção, se ele fez o que fez com a população, prejudicou muita gente com o confisco das cadernetas de poupança, então um homem desse nunca mais vai voltar a ser eleito, não é verdade? Infelizmente não, pessoal. Collor hoje é senador pelo estado das Alagoas. Ele ocupa a cadeira que antes pertencia à senadora Luísa Helena. E ele foi eleito pela população de Alagoas. E aí, evidentemente, que a gente também não pode deixar de dar um dado para que você faça uma reflexão. Recentemente, saiu o índice, né, da educação brasileira, né, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, uma prova, numa escala de 0 a 10, e a pior média do Brasil no ensino fundamental foi do estado das Alagoas. É apenas uma reflexão que eu queria que vocês fizessem. Collor hoje é senador pelo estado das Alagoas, depois de todo esse passado que a gente viu e que todos têm notícia. Mas hoje ele é senador por um estado que tem o pior nível educacional do Brasil. Reflitam, mas também não se esqueçam, pertinho de Alagoas está o estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos coladinhos ali como um dos piores estados do Brasil em educação. Nós temos que mudar esse quadro. Isso é importante. Você vai fazer um vestibular, mas você tem que estar crítico e esses conhecimentos que você adquire agora, eles são importantes também para amanhã. Porque você tem que ser um jovem universitário e um futuro profissional que compreenda e esteja disposto a fazer um país melhor. É isso que eu queria também aproveitar e deixar para vocês de recado nesse momento. A gente vai terminando a nossa aula. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está assistindo e convocar para que você assista também amanhã, que eu vou estar com meu colega Bruce Lee fazendo uma aula temática de história. Aproveita e manda Twitter para mim, mano. Dá uma tweetada lá, @francoisprof. Diz lá se gostou da aula, diz lá se não gostou, pergunte alguma coisa, critique, fale, coloque a boca no mundo, ou melhor, coloque os dedos no teclado e se posicione, beleza? Obrigado, galera. Um bom final de semana, muita paz no coração, muita tranquilidade, porque você sabe que o que vai fazer a diferença nesse momento é a sua tranquilidade, beleza? Joia.